Finalmente chegou o grande dia, primeiro episódio do nosso podcast Inovação e Lucro. Cada semana um episódio novo com uma bancada de peso de verdade. Empreendedores e empresários da vida real que vão compartilhar com vocês, comigo, conosco, suas experiências, vivências, para que você, empreendedor, que está passando por um momento desafiador, você que deseja empreender, que deseja entrar nessa vida empreendedora, vai poder saber compartilhar todos os conhecimentos. E hoje, no primeiro episódio, um tema um tanto quanto relevante. Mas antes de falar o nosso tema, eu vou apresentar a minha bancada, que está demais. Aqui do meu lado, Juliano Siqueira, CEO da Cachaça Tiara, cofundador da Via Oli. Juliano, seja bem-vindo. É uma satisfação enorme receber você aqui, viu? Feliz demais por estar com vocês aqui. É uma grande honra estar participando do primeiro episódio do podcast Inovação e Lucro. Bora pra cima. Bora! No meu lado, minha frente, lado esquerdo, Silvia Dias. Silvia, que é analista de marketing, comunicação, estrategista digital. Seja bem-vinda, Silvia. Satisfação receber você aqui. Muita felicidade estar participando desse primeiro episódio, né, desse piloto aí tão importante. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Esse é o primeiro de muitos, né? É isso aí. Vamos contribuir com toda a nossa audiência, com o nosso conhecimento, nossa expertise. E mais à minha frente, um pouco mais à direita, Davi Sabino Freitas, mais conhecido como Davi Freitas. Davi, que é empreendedor, professor, palestrante e fundador e CEO do Mago da Limpeza. Davi, seja bem-vindo. Satisfação enorme te receber aqui. Satisfação é minha poder contribuir aqui hoje. Seja bem-vindo. E o Inovação e Lucro tem a finalidade de trazer para vocês didática, prática, empreendedorismo para você que está buscando empreender. A cada semana um novo assunto, um novo momento. Hoje a gente vai falar de um tema que foi escolhido a dedo. Vendas. Mas por que vendas? Porque vendas é o coração de qualquer empresa. Sem vendas não tem empresa, sem vendas não tem felicidade e sem vendas a empresa está fadada ao fracasso. E hoje eu estou aqui com especialistas, empreendedores que vão compartilhar a sua expertise, a sua experiência para que você possa saber como fazer no seu negócio, aplicar diretamente o que eles estão fazendo. E lembrando que são empreendedores da vida real, pessoas que praticam, não são aqueles mentores de palco que ficam querendo ensinar para vocês sem ao menos ter praticado e ter enfrentado a realidade. Para começar, já vou começar provocando, hein, gente? O que é vendas para cada um de vocês? Vamos começar aqui com a Silvia, da preferência, né? Primeiras damas, né, gente? Eu falo que vendas é servir. O cliente, ele quer ser entendido e não convencido. O vendedor que entende essa lógica, essa frase, ele vai assim, muito além, ele sai, né, ele fica fora da curva. Então, entenda o cliente, entenda o que ele precisa, que muitas das vezes ele próprio não entende, né? Ele quer, mas não é o que ele precisa. Então, se o vendedor ele consegue mapear isso aí e entender o cliente, não convencê-lo a comprar uma coisa que às vezes ele nem precisa, né? Vamos dizer assim, ele já venceu todo o jogo, já está à frente de muita gente aí. Eu costumo dizer que muitas vezes o comprador ele não tem consciência que ele precisa daquilo que você vende, né? Sim. Então você tem que levar a consciência, ensinar, ele tem diversas fases ali no processo de vendas e muitas vezes o vendedor já quer vender e não quer entender. Na verdade, ele quer atender para vender, mas na verdade ele precisa de entender para atender. Eu também estou nessa mesma linha que a Silvia falou. Eu acredito que vendas é um motorzinho que vai fazer com que a empresa, ela vai impulsionar a empresa, né? É o motor que impulsiona a empresa. Então, vou ser bem objetivo aqui, se a empresa vende bem, ela vai bem. Se ela vende mal, logicamente, ela vai mal. Só que é preciso que toda a empresa, todas as pessoas envolvidas no processo da empresa tenham uma consciência, que o Toninho falou, tenha consciência da importância da venda para o negócio, né? Então, começando com o gestor da empresa, ele é o primeiro a saber dessa importância, ele sabe disso, mas a forma como ele passa isso para o time dele,
para que todo mundo esteja engajado no mesmo propósito. Então, assim, né? Esse motor, ele vai impulsionar desde que todos estejam alinhados dentro do objetivo comum. Show de bola. Davi, e para você? Venda tem Venda. tudo. Venda está em tudo. Venda está na maneira de como você convence alguém daquilo que você acredita. Por exemplo, eu vendo curso. Então eu tenho que convencer alguém daquilo que eu acredito. E gerar até uma demanda, às vezes, a pessoa, como você disse. Às vezes o cliente não sabe nem o que ele precisa. Mas se você explica como educação financeira, que é uma área que eu trabalho, se você explica o que é educação financeira, mostra para ele o rumo daquilo que ele pode seguir, como que ele vai ter um benefício mediante aquilo que eu estou explicando, e não só o tempo todo, ó, toma meu produto, isso aqui você tem que gastar dinheiro, investe aqui em mim. Não, eu vou mostrar para ele o benefício de ter aquilo, que é qual que é a vantagem de possuir aquele item, ou aquele negócio, ou aquela prestação de serviço que eu tenho, e aí gerando valor para aquele cliente, ele tem, pô, eu preciso disso, e aí sim acontece a venda. E como a Silvia disse, respeitando realmente, mas o que o cliente quer comprar. Já aconteceu, por exemplo, trabalhando em loja, que o cliente queria comprar uma televisão com borda Black Piano. Mas a televisão com borda Black Piano não tinha a qualidade da outra televisão que Às era... vezes nem sabe o que é o Black Piano. Exatamente. Só viu o nome, quer comprar. Achou bonito e quer comprar. E aí eu fui tentar convencer ele de comprar uma televisão fosca, que tinha muito mais tecnologia. Ele falou, não, eu vi que a Black Piano é melhor. Isso aqui era só a pintura da televisão. Então eu vendi o produto que o cliente quer comprar. A gente tem que respeitar também o Você cliente. entendeu a necessidade dele. Isso né? é venda. Exatamente. Eu curioso, uma coisa curiosa, que é o seguinte, a gente tem que vender o que o cliente quer, e não o que o cliente veio buscar, e não o que a gente quer vender para ele. Então, assim, você vendeu o Black Piano porque ele quis o Black Piano. A experiência dele Então, é assim, né, essa. você não quis convencer ele de uma outra oportunidade que era melhor. Não, ele não queria aquilo, ele queria o Black Piano, ponto. Justamente. Né? Então, muitas vezes, o vendedor perde uma venda porque ele quer convencer o cliente das razões dele próprio como vendedor. Com certeza. E Ele tá não focado quer nisso. entender a razão do cliente. Esse é um dos maiores erros, na minha opinião, do vendedor. Eu ia abordar esse tema, inclusive, no final, mais à frente do nosso bate-papo, que é o vendedor, ele não ter um feeling, né? O feeling de entender que muitas das vezes a venda já está feita, por exemplo. Ele quer sobrepor aquela venda, a pessoa já entrou, já impactou, ele fala tanto daquele produto que a pessoa às vezes foi lá para comprar, mas ela desiste de tanto que o vendedor falou. Então isso eu acho que também é uma grande falha e compartilhando aqui, completando o que o Juliano disse, eu acho que quanto menos o vendedor ele falar, não sei se vocês concordam com esse tema, quando ele mais perguntar de forma assertiva, entender o que o cliente precisa. Praticar a escutativa. Escutativa, justamente. O vendedor ele tem que ser um bom perguntador e ouvir muito. Fazer pergunta na hora certa, no momento exato, né? Então eu acho que vendas, além disso tudo que a gente falou para complementar, para mim, representa uma mudança de vida, uma ambição. Às vezes, fala a palavra ambição, ela já é demonizada, né? Porque as pessoas confundem ambição com ganância. Ambição, fome de poder mudar de vida. As vendas, elas podem fazer isso com a pessoa, ela ser um vendedor e ela mudar de vida e compartilhar. Mas uma coisa que foi falado aqui muito até por Juliano e acho que eu ouvi também do Davi da Silva, é sobre processos de vendas, né? O que vocês me falam? Vocês acham que as empresas hoje têm processo de venda bem constituído? Você acha que fazem a diferença? O que vocês acham em cerca do processo de vendas de uma empresa? É relativamente importante para o sucesso de vendas? Eu entendo que sim. Eu entendo que ele é fundamental pro processo de vendas. Eu vou dar exemplo da nossa empresa, né? Nós temos uma empresa em Barra Longa, que é a Viaoli, e a nossa empresa tem um processo de vendas definido. O nosso vendedor, ele sabe como que ele vai abordar o cliente desde quando ele pisa na loja e qual que vai ser a jornada desse cliente na loja até chegar na finalização da venda. Ele sabe assim, quais perguntas ele vai fazer para aquela cliente, né? Nosso público, mais de 90% são mulheres. Então, as nossas vendedoras sabem quais são as perguntas que ela vai fazer para aquelas mulheres. Exatamente para cair naquilo que nós falamos anteriormente. Ela tem que entender a necessidade daquela cliente, né? E tem um erro, né? Assim, então, assim, ela faz as perguntas, que foi algo que nós já discutimos aqui, a importância de você perguntar e não sair falando sem parar.
né? Porque é perguntando que você vai conseguir entender o que o cliente foi buscar e você vai ser mais assertivo com o produto que ele quer. E um outro ponto a ser considerado, Toninho também já destacou, a vontade dessa vendedora em poder colocar esse processo para funcionar. Né? Então, assim, não adianta ter o melhor processo do mundo se o meu vendedor ele não utiliza aquele processo no dia a dia. Exatamente. Então, assim, vai muito do empreendedor, né, de nós, no posto de empreendedores, tá acompanhando para ver se realmente o vendedor está colocando em prática aquele processo que nós criamos. Sim. Mas isso é importantíssimo o que você está falando, mas pouco acontece. Eu escuto muito as pessoas cobrando venda, mas você conversa com o seu time de vendas, você acompanha Sim. o seu time de vendas, você orienta as pessoas que estão vendendo, que são o coração. Quais da indicadores o seu vendedor acompanha ali semanalmente para você mostrar para ele o desempenho dele? Exatamente. Né? Qual meta? O seu vendedor sabe qual a meta que ele tem que fechar. Assim, qual a meta mensal dele? Você acompanha aquilo semanalmente, né? Porque você não vai dar uma meta para o seu vendedor no início do mês e só conversar com ele a respeito daquela meta no final do mês, que já passou o mês. Então, você tem uma meta mensal, mas você divide ela em metas menores, semanais, para você ter o poder de acompanhar, assim, tipo, toda segunda-feira você senta com o seu time de venda e fala, feedback, né? Semana passada nós conseguimos atingir aquilo que foi combinado dentro do nosso planejamento. Né? Nós estamos no caminho certo. Não conseguimos, o que deu errado? Né? Ainda há tempo de corrigir a rota para chegar no que foi traçado no início do mês. Dentro desse processo de venda, eu concordo plenamente com vocês. Vocês estão falando também de uma visão empresarial, mas focando também um pouco mais no cliente, você tem a abordagem. A abordagem precisa ser uma abordagem positiva. E às vezes o marketing, né, Silvia? Ele vai de encontro ao cliente, esse marketing precisa ser bem feito. E o marketing, às vezes, a gente pensa só assim, marketing, às vezes, televisão, internet e tudo mais, mas o marketing também está na abordagem do cliente quando ele vem à sua empresa, quando ele vem te procurar, ou quando ele passa pela sua empresa, e às vezes ele nem sabia que existia aquela proposta. Então a abordagem precisa ser positiva, de uma forma que gere curiosidade naquele cliente, para que esse processo de venda aconteça. E aí você vai para o segundo passo, que eu acredito que seja pesquisar aquele cliente. Abordagem positiva, atrair o cliente. E a segunda parte da venda, acredito que é pesquisar aquele cliente. O que você veio fazer aqui hoje? Aqui nós estamos com o Toninho, que vende imóveis. Às vezes o cliente não vai vir só para comprar um imóvel, mas é para vir para alugar. Então você tem que pesquisar aquele cliente. Não dá para você oferecer todos os produtos. Entender o que ele está em busca, entender a necessidade do cliente para você fazer uma oferta assertiva. Isso aí. Porque se você oferta no mercado sem demanda, aí você não tem a venda. Aí o vendedor fala, e começa a botar culpa em coisas que ele não controla. Exatamente. Mas o processo, a venda, você não controla a venda. Mas você controla os processos que antecedem a venda. Exatamente. Então, se você segue todo o processo da venda, a chance de você ser assertivo e ter sucesso é gigante. Conhecer o produto. Mas aí é que tá. Eu acredito muito processos e pessoas. Pessoas, Os justamente. processos, eles não funcionam se não tiver as pessoas. Não tem como separar, né? É uma coisa perguntar qual que é mais importante no avião, qual a asa da esquerda ou a asa da direita. Os dois são importantes. Então, processos e pessoas. Processos e pessoas, eu acredito muito numa construção conjunta, porque tudo leva para o engajamento. Se a gente não tem uma equipe, um time comercial engajado naquilo que, por exemplo, Toninho, em 2000, Toninho, a Legalize tem um propósito de, em 2000 até 2026, ser a maior imobiliária, né, de Minas, vamos pôr assim. Quem dera. Deus te ouça. Tá, você quer, mas o seu time, ele está preparado? Ele também disso. Quer? Ele sabe disso? Como que foi feita essa construção? Tá, time, como que a gente vai chegar nisso? Porque eu acho assim, eu acho que os empresários pecam. Aí eu tô falando como o marketing comercial que vê, né, as coisas acontecendo, de não envolver a equipe na construção desse processo. Porque você constrói, você sozinho
com seus líderes, por exemplo, constrói ali os processos, mas não colocam e jogam para o time. Sem ali, eles não participaram. Então, tipo assim, o engajamento, sem engajamento, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, engajamento para mim é o ouro, né? Isso é te cortando, mas eu acho que isso também faz parte da cultura da empresa. Sim. Isso aí que você falou, muitas empresas fazem errado, que são a missão, visão e valores. Muitas empresas preocupam em colocar missão, visão e valores para o público externo. Acham bonito colocar na parede a minha missão, a missão, os valores. Mas a minha missão é o que eu quero me tornar, a visão, aonde que eu quero chegar e os valores que vão sustentar isso até eu alcançar o objetivo. E quando você coloca isso para a sua equipe, isso eu concordo, o processo de vendas ele fica muito mais forte. Sim. Ele fica muito mais potente. A sensação de pertencimento, né? Que a equipe vai ter em relação ao seu negócio. Você estava falando um pouco mais cedo, né? A Legalize crescer, eu também vou crescer. É internalizar nos colaboradores, eu falo muito sobre isso, eu não trabalho para o Toninho, eu trabalho para mim. Então, se os seus colaboradores entenderem que eles trabalham para eles, porque eu trabalho por quê? Para alcançar os meus resultados, para alcançar os meus sonhos. Você, como empreendedor, você sabe qual que é o sonho dos seus colaboradores? Porque se você sabe o sonho dos seus colaboradores, se você compartilha isso com eles, é um gancho. Por exemplo, ele está lá performando super mal. Aí você fala com ele, ô José, como é que você vai chegar no seu sonho Bingo. Isso aí. de comprar o seu carro performando desse jeito? Você entende que a conta não vai fechar? Então, para você conquistar aquela casa dos seus sonhos lá, você precisa de performar melhor, né? Entra na questão da missão. Né? Exatamente. O vendedor tem que ser ambicioso. O vendedor tem que querer. Porque o sonho dele é ligado na missão. Aqui, então, Juliana, se ele não sonha... Porque né? se ele trabalha para você... Se ele não tem um sonho... Não, se ele trabalha para você, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui 8 horas, bater ponto, meio-dia sai, bate ponto, volta 2 horas, bate ponto, 6 horas, 5h59 ele já vai estar com o cartão pronto, bater ponto. E agora, assim, ele tem que entender, ele tem que enxergar na empresa que ele trabalha a possibilidade de realizar aquele sonho. Exatamente. Né? Então, quanto mais inserido, mais isso vai ser construído, né? Assim, isso vai ser construído com a oportunidade de participar. Sim. Aí assim, você pode entender qual que é o sonho dele. Você pode começar a criar mecanismos de recompensas para ele conseguir. Aí que tá o que você falou. Ele vai conseguir com o esforço dele, mas com o processo que nós vamos criar. Exatamente. Com o treinamento que nós vamos dar, mas vai depender do esforço dele em cima daquilo para conseguir realizar aquele sonho dele. Sim. Muito importante essa sua fala, e hoje, pela manhã, eu conversei com um integrante da minha equipe, eu falei isso para ele. Eu falei, vocês têm que entender, e ele deve estar nos vendo agora e vai lembrar disso. Vocês não trabalham para a gente, vocês trabalham para vocês próprios, para vocês mesmos. Só que há uma cultura que gera o seguinte, que empreender é ter um CNPJ. E eu sou totalmente contra isso, porque empreender não é ter um CNPJ, empreender é ter atitude. Exatamente. É atitude, é ser proativo, é entender tudo que a empresa precisa, como que deve ser feito e seguir em frente. Mas nesse contexto todo que vocês estão falando aí, ô Juliano, o que é, na sua opinião, um processo de vendas eficiente? Um processo de venda eficiente, na minha concepção, e levando em consideração, assim, a minha vivência e a prática, eu acredito que é um processo, né, que ele vai entender toda a jornada do cliente. Vamos considerar uma loja física, desde o momento que ela entrou na minha loja até o momento do fechamento da venda, que vai ser algo construído de forma natural, dentro do processo, sem forçar. Eu acho que esse é um processo de vendas eficiente. E assim, e que eficiente não está ligado à complexidade, pelo contrário, está ligado à simplicidade. É um processo simples que qualquer pessoa do seu time, depois de um treinamento que você der para ela, que você mesmo pode dar o treinamento para o seu time, desse processo que você vai criar, né? Ou então com a ajuda de, se você não tem essa capacidade, é muito fácil
É só você chamar um de nós 4 aqui, ou nós 4, que a gente vai ajudar você a criar um processo tá de vendas, vendendo, tá, gente? tá vendo? Vamos Já vender tá uma vendendo, mentoria. Mas é tá sério, vendendo. tá? Mas é sério, tô falando sério aqui. A gente consegue criar um processo de venda do seu negócio. Com certeza. Nós já criamos pro nosso. Sim. E dá certo. Com não é não? certeza. Então, voltando à pergunta do Toninho, o processo de vendas, na minha opinião, um processo eficiente, é um processo simples, onde o meu vendedor vai conseguir colocar ele em prática e vai converter o maior número de vendas possível. Com certeza. Um processo que seja de fácil interpretação, de fácil leitura e execução, né? E você, Davi, o que você acha que é um processo de venda O eficiente? processo de venda eficiente, vou falar um pouco da minha área, né, de prestação de serviço. O Magro da Limpeza faz higienização de tecidos em geral. Então a gente precisa prestar serviço. Então a qualidade na execução do trabalho tem que ser algo que eu vendo, que é a qualidade da execução do meu trabalho. O antes e depois, por exemplo, como estava antes um produto, depois higienizado, como é que ele fica depois. Isso tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo que está ali engajado. Então, a pessoa que trabalha nas vendas da nossa empresa hoje, que graças a Deus é muito eficiente, que é a Luísa, ela faz esse processo todinho de abordagem positiva do cliente, mostrando para ele a possibilidade do resultado que ele busca, porque se ele procurou a empresa, ele quer, né, encontrar a higienização que vá ser realizada, tirar as bactérias que podem infectar uma criança que fica no sofá, trazer problemas respiratórios, mostrar a eficiência daquele produto que a gente está vendendo, que é o nosso serviço, que é a nossa prestação de serviço. Então, para ser eficiente, como ele falou, da entrada da loja, no meu caso, é a pessoa que procura o trabalho para ser realizado. Então, todo mundo tem que entender esse processo. Ah, mas eu sou só o cara que compra produto. Não, você tem que entender do processo. Eu sou só o cara que passa a máquina no sofá. Não, você tem que entender o que é o processo todo. Eu só atendo no WhatsApp. Não, você tem que entender todo o processo de abordagem do cliente, mostrar o resultado, mostrar para ele que é um investimento que ele está fazendo na saúde dele. Não é só apenas uma coisa, eu vou lá limpar. É um processo de higienizar. Então esse processo eficiente, ele tem que ser claro, simples como você falou, e toda a equipe tem que estar por dentro desse processo para que o cliente se sinta acolhido naquilo que ele busca. Toda a equipe, né? Porque Toda tendo equipe. vendas, todo o setor está feliz, Tá né? todo mundo tem feliz. vendas, marketing está alegre, tem vendas, financeiro está alegre, Todo mundo feliz. administrativo está alegre, todo mundo A está venda feliz. faz né? parte de todo o processo. Então todo mundo tem que estar engajado nisso para ser um processo eficiente. Ótimo. E você, Silvia, o que você acha que é um processo de vendas eficiente? Para mim, o processo de venda é simples, como ele falou. A trajetória ali, né? Toda a jornada do cliente dentro de uma empresa é do momento que ele entra. E eu acho assim que as empresas que vão se destacar, inclusive está saindo um estudo agora nesse segundo semestre, é as empresas que vão focar em relacionamento. O relacionamento ele vai estar à frente do produto. Porque primeiro o cliente compra o seu vendedor. Sim, Ele não compra o seu produto. exatamente. Ele compra o seu vendedor. Então eu falo muito com o meu time comercial de que eles são a nossa linha de frente. Então eles são o nosso maior ativo da empresa. Exatamente. Entendeu? Porque se o cliente Tem um é mal coração. atendido, você está fazendo propaganda gratuita para o seu concorrente. Exatamente. É simples assim. E a venda não é... O cliente foi na sua loja, por exemplo, na sua loja de joias, comprou uma vez, ele não é cliente. O cliente ele tem que ser recorrente, ele tem que voltar, ele tem que falar sobre você, o boca a Por isso boca. que a jornada é importante. A experiência de a vendas, né? A experiência do de vendas, cliente, né? exatamente. Não é só a venda, É focar nisso. toda a experiência antes do fechamento. Então você entende que para ser uma experiência do cliente, a venda por si só, ela não é o suficiente. Eu entendo dessa forma. É muito fácil você trocar. Você é muito fácil ser trocado quando ela acontece por si só. Exatamente. Seu Ele não produto, criou mas nenhum o produto vínculo. não criou, Não entendeu? criou. Não, É. Você, por exemplo, a sua marca não gerou reciprocidade. Não, ele te troca por outro Né? fácil, E né? é uma coisa simples de fazer, vou dar uma dica aqui, ó. Dica vale. Dica de milhões, hein, gente? Dica de Presta milhões, atenção, hein? exatamente. O cliente foi lá, comprou um imóvel, um apartamento, né, e tal. Aí, porque muitas vezes as pessoas param nisso aí. Comprou um apartamento, entreguei a chave e vida que segue. Eu, em qualquer nicho de venda, eu vou ligar pro cliente. Ô fulano, e aí? Passou um mês? Como é que você tá aí no seu imóvel? Como é que tá? Tudo certinho? Como é que você tá feliz? E aí? Se você criou um relacionamento com ele ali, aí vem
do CRM, que é muito importante. Nós vamos falar de ferramentas daqui a pouco. Então, pois você vai saber da história dele ali. Por exemplo, igual eu aluguei um apartamento com o Toninho. Aí tem uma área gourmet lá que eu coloquei a churrasqueira e falei com o Toninho na época lá que, Toninho, vou colocar uma churrasqueira, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Toninho, colocou isso lá no CRM dele. O vendedor inteligente, ele faz isso. Ele vai colocar toda a história ali do cliente. É o relacionamento, né? Eu ligo pro cliente e falo assim, ô Silvio, e aí, a churrasqueira tá funcionando, que dia que você vai me chamar? Acabou, você me ganhou. Ou eu te faço a ligação e tento descobrir com perguntas assertivas que dia que você vai usar, estrear a churrasqueira, mesmo que você não me convide, eu te mando e pergunto que carne que você gosta, que corte, eu te mando. Exatamente. Aí, tá vendo? Aí lá, já tá me dando joia porque... Aí isso aí a gente já vai pro over delivery. Né? Aí a gente já tá indo para um outro processo, que é o over delivery, que também a maioria não faz. Né? E assim... São coisas básicas, assim, a gente tá falando de muita coisa aqui, mas é tudo aplicável. Sim. Exatamente, é executável. Assim, porque assim, o que acontece? Às vezes o pequeno empreendedor ele cria uma barreira achando que ele tem que ir para um treinamento lá em BH, lá em São Paulo, ficar imerso lá uma semana, aí ele não consegue sair da empresa dele, ele não tem dinheiro para investir naquele momento, então ele acha que ele não consegue aplicar nada de vendas, nada de novidade, nada de treinamento para os funcionários dele, porque ele enxerga isso como algo distante. Sim. E isso está muito próximo dele, porque são coisas simples de ser colocadas amanhã no negócio dele. Nós estamos falando aqui de coisas simples, que todos nós colocamos nos nossos negócios, né? Já testamos, já estão validadas e trazem resultados. Sim. Então, amanhã, se alguém está nos ouvindo aqui, já quiser começar a aplicar alguma dessas coisas que a gente está falando aqui para ela, no negócio dela, ela já começa a ter resultado imediato. Exato. Não é verdade? Sem dúvida. Porque faz parte do processo de venda que o Toninho falou. O processo de vendas, na minha concepção, eu vou falar aqui, e para alguns vai doer, mas um processo de venda eficiente, primeira coisa, é o processo que está escrito. Ele tem que estar escrito. Tem muitas empresas, eu tenho processo de venda, deixa eu ver. Ele não tem um script, ele não tem um relacionamento com o cliente, ele não tem aonde que vai, e muitas das vezes ele não tem um CRM. Mas eu não tenho condições de ter um CRM, eu não tenho condições de pagar, de investir no CRM. Pô, você pode fazer um CRM com planilha do Excel, que está ali no seu computador. Ia falar isso agora. Gratuito. A diferença é de você querer e fazer. No Canva, qualquer lugar. Exatamente. Um bloquinho. E o desafio maior, nós como empreendedores, é engajar a nossa equipe da importância de abastecer essas ferramentas e seguir o processo. Pulando um pouquinho aqui do processo de vendas, que eu vou falar daqui a pouco, o que é um processo de vendas eficiente, além dele estar escrito, que a Silvia falou muito bem sobre CRM, é preencher, é porque ali está toda a negociação, toda a transação, todo o histórico, de forma que qualquer pessoa da equipe, na onde você esteja ausente, consegue consultar esses dados e entender tudo como foi feito a jornada do seu cliente. E, mais ainda, mostrar para a equipe que esse preenchimento vai muito além do que fazer para a empresa. É o trabalho dele sendo facilitado, é agilidade e é venda para ele sendo creditada, porque vendedor, ele vive de comissão. O limite dele é o mundo, ele só vai parar onde ele quiser. Limite. Não tem limite. Não tem limite. Só se ele colocar limite, né, Juliano? Aí entra a ambição, né? Aí entra a ambição, a vontade de viver, a fome de mudar de vida. E quando eu falo mudar de vida, gente, não é de trocar de carro, não, é mudar de vida realmente. É de comprar uma casa nova, comprar um carro realmente que faça a diferença na sua vida, que impacte sua vida, dá uma vida diferente para sua família. Tudo isso, vendas ocorre, essa é a minha opinião. E um processo de venda eficaz, além dele estar escrito, é aquele processo de venda onde você olha para ele e fala, não posso tirar mais nada. Eu já enxuguei tudo aqui, ele está simples, direto e objetivo, de acordo aplicável com a nossa jornada. E muitas empresas não têm ela escrita, gente. Pode parecer que assim, mas como não está escrito? A maioria não tem, né, Toninho? Não está escrito, não está lá, não tem um modelo de script. E você falou uma coisa no início muito importante. O empreendedor, nós como empreendedores, também devemos treinar nosso time, conversar com o nosso time,
mostrar para ele como que faz, o caminho ali, vamos assim, o resultado vai ser diferente. E eu vejo que muitas pessoas não fazem. E com tanta ferramenta hoje, lá na nossa equipe, a gente tem um grupo que chama Comunicação do Mago. Tá todo mundo lá. Semana passada faltou isso, faltou aquilo, tá todo mundo se comunicando. E as ferramentas que existem hoje da tecnologia facilitam demais esse trabalho. Talvez você não consegue se reunir presencialmente com todo mundo essa semana, na próxima semana você pode se reunir, mas você tem um grupo ali que você se comunica, você é claro na hora de falar para as pessoas. Coloca lá, galera, não ficou legal esse trabalho, vamos resolver, tem um pepino para resolver em relação a um cliente semana passada, é a Dona Maria, ela queria que fizesse isso não foi feito. Como que a gente pode mudar esse processo para atender a expectativa tanto da cliente e continuar mantendo o nome, que é o brand, né? Mantendo o nome da empresa, né? Para não diminuir o número de vendas, porque a gente sabe que um cliente insatisfeito ele contamina um monte, infelizmente, e o cliente satisfeito ele contamina, assim, né? Envolve menos pessoas, infelizmente. É assim que é, na verdade, uma notícia ruim, né? Corre mais rápido que notícia boa. Exatamente. Justamente, nós estamos caminhando aqui para boa parte do nosso bate-papo. Daqui a pouco tem o potinho, quero mostrar para vocês aqui. Tem perguntas aqui que a gente vai tirar para a gente fazer para os nossos convidados responderem tudo sobre vendas. Venda é o coração da empresa. Sem vendas, está fadado ao fracasso. E muitas pessoas reclamam que não vendem, põe a culpa no mercado, põe a culpa em tudo, menos no seu processo, na sua abordagem e na sua forma de agir com as vendas. Mas voltando isso tudo aqui, gente, a gente tem que ter a figura do vendedor. Né? O vendedor, que é essa profissão, né, que ela é, me estava falando ali fora com vocês no bate-papo, que é, desculpa que eu vou falar, mas é muito demonizada, né? Se deu tudo errado, fala assim, marginalizado, vou virar vendedor. Aí você chega lá e fala, você é vendedor, meu filho, você ficou louco? Não, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Só que vendas é uma das... é a melhor profissão do mundo. Quem vende está sempre prosperando. Só que eu tenho uma frase que é o seguinte, me fala um vendedor que estude tanto quanto o médico, que nós vamos ter um milionário. Então o vendedor ele não estuda. Tá explicado. E diante desse contexto todo que eu estou tentando gerar para vocês aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês o seguinte, o que é um bom vendedor para vocês? Pode falar, Davi. Pode começar. É tanta informação, Vai né? lá. Começa aí. Já comecei outras vezes. Vamos seguir a sequência aí. Não, na verdade, a gente falou sobre vários assuntos aqui e dá para claramente ter, assim, dentro de muita coisa que nós falamos, o que seria o bom vendedor. Né? O vendedor, ele é uma pessoa, para ser um bom vendedor, ele é treinável. Né? Venda não é talento, como nós falamos aqui. Venda não é dom. Venda é estudo, é técnica. Treino, é técnica. Então, assim, eu acho que se baseia em 3 pilares que são técnica, ambição e resiliência. O vendedor tem que ter essas 3 características, tem que estar baseado nesses 3 pilares. Técnica, sim, ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que seguir um processo. Né? Ambição, ele tem que ter um sonho, que ele vai conseguir atingir esse sonho. A vendas, né, a comissão que ele ganha, o trabalho dele como vendedor, vai proporcioná-lo atingir esse sonho, então ele tem que ser ambicioso, e ele tem que ser resiliente, que vai tomar porrada todo dia. Né? Não pra cá, não pra lá. E então, se o camarada, depois do 5º não, ele desistir, ele não é resiliente. Então, assim, se ele tem um sonho e ele começou a tomar tomou pancada, sofrer, ele continua. Porque ele tem um sonho que é maior do que isso. Entendeu? E ele sabe que no processo de vendas, né, ele vai receber mais não do que sim. Mas esse é o vendedor preparado. O vendedor despreparado, no 5º não, ele vai para a cama dormir. No 5º? Ele vai desistir. Eu falo com você que no 2º ele está desistindo, ele está... Ele vai desistir. É muito difícil. Ele vai procurar outra profissão. Então, por isso, sim, que vendas, ela é algo ilimitado, porém, ela ainda esse ilimitado é para poucos. Porque poucos têm essa vontade de aprender. Como você falou, o médico estuda tanto. Se um vendedor estudasse tanto como um médico estuda, ele estaria voando. Só que ainda são poucos vendedores que entendem isso e querem
destinar parte do tempo dele para estar aprendendo e executando. Aprendendo e executando, né? Porque assim, o vendedor, ele aprende muito mais na prática, ou seja, né, ele não pode só ficar preso na teoria. Ele tem que ter a teoria e ir para o campo, porque é ali que ele vai conseguir... É o seguinte, ter bagagem e estruturar para continuar. É muito simples. Aprender e aplicar. Com Isso, certeza, olha. porque eu concordo o seguinte com você, ó, vê se vocês concordam, porque treinar não vende, mas vender treina. Então, Sim, se você é está isso aí. lá vendendo, está lá errando, Isso aí. corrigindo, fazendo de novo. O que ele falou da resiliência é muito importante. O vendedor, ele tem que ser resiliente, porque ele vai receber muito mais não do que sim. Se ele desistir do primeiro, ele vai embora. Então tá aquela frase, tanto quanto clichê na internet e no mercado, né? Não é sobre o quantos nãos você vai receber, mas quanto você vai suportar todos os nãos que você vai receber. Até você ter o sim. Até você ter o sim. pancada você aguenta suportar, né? Suportar. É não as porradas que você dá, mas as pancadas que você aguenta, né? Exatamente. Davi, traduza para então, na sua concepção, o que é um bom vendedor. Tem 3 características que eu acredito que é um bom vendedor. A primeira delas, ele tem que acreditar. A segunda, ele tem que treinar. E a terceira, ele tem que se renovar. São 3 características básicas para você ser um bom vendedor, no meu conceito. O que é acreditar? Acreditar é o que ele falou. Eu tenho que ter um sonho, é o que você falou, tem que ter uma ambição, tem que ter técnica, tem que acreditar. Eu tenho que ter qual que é o meu objetivo para vender? Eu quero sair de onde eu estou? Eu quero dar um futuro melhor para minha família? Eu quero me vestir melhor, comer melhor? Eu quero pagar minhas dívidas? Eu quero andar em dia? O que eu quero? Esse é o primeiro passo para um bom vendedor. Tem que acreditar. Tem que acreditar nele. Tem que estar que ele é capaz. Ele precisa acreditar. Então, esse processo de acreditar, ele tem que ter princípios. Que eu acredito que a pessoa, para ser um bom vendedor, tem que ter princípios. Não adianta querer passar a perna nas pessoas. Então, ele é um cara que acredita, ele tem fé nele, tem fé no trabalho dele, e tem princípios. Ele acredita que ele vai realizar aquilo, que vai poder abençoar a família, prosperar o caminho da família dele. A segunda coisa, ele tem que ser treinável, como você falou, ele tem que treinar. E para treinar, no treino, ele tem que executar. Ele tem que estudar. Eu lembro que quando eu trabalhei em loja, eu também vendo curso pela internet, mas quando eu trabalhei em loja, tinha muita coisa que eu sabia de tecnologia, cara. Tecnologia é uma área que os vendedores não estudam, que é notebook, televisão, celular. Então eu pegava o manual do notebook e eu estudava o manual do notebook, eu estudava o processador do notebook, eu estudava se ele tinha drive de DVD e CD, se a tela era de LED, a durabilidade da bateria. E aí o cliente chegava para mim e ele era um cliente do Juliano. Aí ele ia comprar o notebook, o Juliano não estava na loja. Aí eu estava lá atendendo o cliente pro Juliano, que acontece muito na área de venda, eu falava assim, ô fulano, eu falava, Toninho, Juliano tá chegando aí, mas eu tô querendo comprar um notebook da Samsung. Eu falava, vou te mostrar o notebook da Samsung. Eu começava a explicar pro Toninho, que era cliente do Juliano. O Juliano chegava, o Toninho falava assim, aqui, chama o rapaz lá para te ajudar a vender o notebook, porque você não tá sabendo do produto. Então, o que aconteceu nesse processo? Eu fui treinar meus colegas na época que eu trabalhei em loja. Eu estava treinamento de como eram os produtos da área de tecnologia, porque você tem que acreditar e você tem que treinar, não adianta, você vai vender um produto que você não conhece. E hoje, a tecnologia invadiu a casa das pessoas. Você está com seu celular nas mãos aí, você compra o notebook que você quiser. Agora? Você compra agora a televisão e, inclusive, tem um vendedor para você perguntar para ele ali o que tem naquele produto. Você tem aí vários sites, não vamos falar nenhum porque não tem nenhum patrocinando a gente aqui hoje. Então, o que acontece é, a realidade, se você não treina, se você não estuda, você não consegue crescer. E o vendedor, a última característica que eu coloquei, que é se renovar. Por que se renovar? Porque você vai receber não. Você vai com aquela expectativa de que você vai ser o melhor vendedor do mundo. Você tem o melhor produto, você vai vender uma panela, você vai vender uma garrafa PET, você vai vender a água mineral, como o Rick Chester, por exemplo. Né? Ele falava que tinha vários nãos até conseguir um sim. Aí, se você não treina, não acredita, você não consegue se renovar, você não consegue se reanimar. Você não vai para o próximo passo. Eu estou vendo você contar essa história aí. Quem trabalha comigo, que está assistindo, eu tenho uma história sobre isso aí, de não conhecer o produto. Eu não posso contar aqui, porque senão a protagonista da história, né, vai saber, a gente não quer isso. Mas a falta de conhecimento daquilo que você vende impacta em 99,9%
sobre aquilo que você busca de resultado. Exato. Porque quando você não conhece o seu produto, não conhece o seu serviço, porque venda pode ser produto ou serviço, como no caso do Mago da Limpeza, Exatamente. como no caso da Silvia, de assessoria de análise de marketing, e produto no caso do Juliano aqui na Via Oli e na Cachaça Tiara. Se você não conhece, com o vendedor que vai perguntar o básico, qual que é o teor de álcool da cachaça, como é que é feito, se ele não conhece o processo de produção para falar com... Tem gente que tem curiosidade sobre isso. Claro. Então você tem que conhecer tudo. Então conhecer o processo do seu produto ou do seu serviço que você falou é fundamental e alavanca todo o resultado final, que é venda, né? Que é o cartão sendo passado, o dinheiro caindo e a comissão sendo recebida, né? E tem um fator importante ligado a isso, que é conhecer o cliente, né? Porque quando você conhece o cliente, você é mais assertivo em qual produto ou serviço vai oferecer para ele. Sem dúvida. Então, assim, em lojas de cidades menores, né? Vamos lá, loja física, né? Na internet também tem recorrência de compra. Mas você tem uma grande oportunidade de conhecer muito seu cliente. Por isso que o vendedor tem que treinar. Ele tem que Tem que treinar. estudar, tem que É. ver as possibilidades. Ele sabe, quando chega uma novidade na loja, que aquela novidade ela é para aquele cliente. Toninho tem cliente, eu tenho clientes meus, eu tenho vários tipos de cachaça lá. Eu tenho uma série numerada que eu fiz exclusiva, que eu tenho os clientes daquela cachaça. Aí quando eu lancei essa cachaça, que foram 333 garrafas, todas numeradas, eu tenho uma lista de todos os clientes que compraram aquela cachaça. Eu tenho meu cadastro de clientes do dia a dia e tenho a lista da Tiara Barril Único. Porque quando eu lançar uma outra cachaça, Mas você está falando de Conhecimento. clientes que já pessoas que já são clientes, né? Que já compraram de você, né? que são potenciais Certo. clientes para outros produtos que for lançar. Tá, porque já Porque comprou. Já comprou. Então, assim, Aquele novo não, né? Aquele que está chegando agora, a primeira compra. Não, esse cliente que já comprou uma vez. Ah, tá. Porque, Você assim, vai fazer o remarketing com ele. Porque assim, eu tenho que conhecer o meu cliente, porque quando eu conheço, eu vou direcionar um produto certo para ele. Então, assim, um produto de valor agregado maior, eu tenho um cliente que vai comprar aquele produto que ele já me comprou uma vez. Eu recebi Então, uma a oferta da chance Tiara de agora. eu vender... Hã? Eu recebi uma oferta da Tiara esses dias. Ofereceram o produto do kit da Tiara, porque eu já comprei aí. Ah, sim. Pois é, então você é um cliente... Tá na prática, gente, tá vendo? Ele tá falando aqui, ele faz comigo. sim, aqui, a gente faz isso comigo mesmo, aqui. Tô te cortando, então, assim, mas é uma coisa boa pra É verdade, falar. é verdade. Lá na Tiara eu tenho os vendedores, que eu falo muito com eles assim, vocês têm que conhecer o seu cliente para você oferecer aquilo que realmente encaixa no que ele quer comprar. Então, assim, nós temos vários tipos de cachaça lá. Então, uma cachaça premium, você tem que conhecer o cliente que compra a cachaça premium. O que compra cachaça de entrada, você tem que conhecer o cliente que compra a cachaça. Então, assim, você vai otimizar o seu tempo, o tempo do cliente, e a chance de você concretizar uma venda aumenta. Sem dúvida. Então, eu estava voltando a tiara que eu tenho nessa cachaça, que é um produto mais exclusivo, que eu tenho uma lista de clientes que compraram essa cachaça. Então, quando eu for lançar uma cachaça com esse mesmo, que tem esse mesmo valor agregado, vou pegar essa lista de clientes que eu já tenho e vou oferecer primeiro para eles. Sim, Porque a chance de venda aumenta. sim. Porque são clientes que valorizam esse tipo de produto. E isso, o empreendedor pensa oportunidade no negócio dele. De fazer uma outra venda para aquele mesmo cliente, porque pelo fato de não conhecer o cliente dele. Mas nesse caso, esse processo seu, ele é feito pelo time de vendas ou por você? O time de vendas. Ah, então o time de vendas foi treinado para fazer esse processo. E de forma simples, com a planilha de Excel, com o nome, telefone do cliente que comprou aquela cachaça, aquela cachaça específica. Eles têm lá Dados pra- são muito importantes, né? É. Hoje com a lei LGPD, tem que tomar cuidado como você vai tratar esses dados, Sim. mas quando você coleta os dados do seu cliente, você consegue fazer campanhas, fazer negócios com esse cliente que já fizeram negócios com você. Exatamente. E muitas empresas hoje não colhem dados dos seus clientes, nem no momento do fechamento da venda. Algumas colhem ali para te emitir nota fiscal, um documento, um cupom, Não usa isso, né, mas não cara? usa Não isso usa isso, né? a seu favor. Mas o que a gente está vendo é que o processo de venda está sempre envolvido com pessoas, que é isso que você falou, é o processo de vendas e pessoas. Aí que eu quero fazer uma provocação para vocês aqui. Faça.
toda essa questão, igual ele falou, que o vendedor ele precisa ser treinável, ele precisa de ser, como é que você falou? Acreditar, treinar e renovar. Então, tudo leva para o princípio do engajamento. Você vai proporcionar, Toninho e Juliano que tem funcionários, você também tem, né, funcionários, você vai trazer o Rick Chester aqui dentro da Legalize para fazer um treinamento com os seus colaboradores. Se eles não tiverem vontade, se eles não entenderem que aquilo ali é algo que vai agregar na vida deles, eles vão assistir achando aquilo um saco. Isso é a realidade do mercado, pelo menos que eu vejo. Não sei se vocês concordam comigo, mas nós temos uma geração hoje de que elas querem simplesmente tirar pedido, chegar, deu 6 horas e ir embora para casa. Nada além disso. Então, por isso que é importante virar a chave neles do intraempreendedorismo, que é você empreender sendo CLT. Ótima sua colocação. Sim. Mas sabe que é o meu ponto de vista, por que isso acontece? Cultura. Cultura e exemplo. Porque antes de eu trazer o Rick Chester, fazer uma palestra para os meus colaboradores ou qualquer outro aqui, eu faço isso, eu estudo, eu busco conhecimento como empreendedor, eu mostro para os meus funcionários que eu estou sempre em busca de novos métodos, de uma reciclagem profissional, eu busco treinamentos, eu falo para eles com percepção de que eles entendam que eu conheço o meu processo de venda, que se eu tiver que vender o meu produto, eu vendo. E eu vejo muito isso que proprietários e empreendedores de micro e pequenas empresas, não vou falar de multinacionais, porque aí já muda a situação toda de nível de organização, de compliance, é totalmente diferente. Mas as pequenas empresas, que no caso, né, eu me considero uma pequena empresa, se nós não estivermos ali no exemplo, o exemplo ele arrasta. Se você está ali fazendo, treinando, mostrando que o conhecimento ele vai te agregar, ele vai te subir para o próximo nível, consequentemente, os colaboradores, eles vão estar junto. Um fato interessante que você comentou nisso aí, ontem eu estava vendo um filme que aconselho a todos vocês empreendedores a assistirem, que chama Flaming Hot. Ele é a história da Doritos, aonde que um funcionário da fábrica da Doritos, da Flaming Hot, nos Estados Unidos, um mexicano, que era totalmente negado pela diretoria da empresa, os superiores dele, por ele ser de raça da América Latina, um latino, mas ele estava ali querendo mudar de vida. Ele não era o vendedor, ele era o zelador. E onde eu quero chegar nesse contexto que a empresa vai ouvir? Lá na empresa tinha uma televisão que passava mensagens do CEO. E ele queria falar com o CEO, que ele que teve a ideia de fazer o Doritos Picante, que ia mudar a fábrica já ia fechar. E de todos, foi o único que viu a fala do presidente, onde que ele falou, pense como um CEO, ou seja, pense como um dono. E quando ele pegou o telefone, o presidente estava tão já familiarizado com que as pessoas não escutassem, não assistissem o vídeo, falou assim, mas eu vi o vídeo do senhor. Aí, você viu meu vídeo? Vi, o senhor falou para pensar como CEO, como dono, eu estou pensando como dono. E essa cultura, desculpa, essa geração de hoje, que tem muita gente que chama de geração N, geração Z, nem sei, para mim não tem. Para mim tem gente compromissada e gente descompromissada. E esse tipo de pessoa que você falou é gente descompromissada. E quando você tem uma cultura dentro da empresa, que vai ser tema de um outro bate-papo nosso, a própria cultura expele essa pessoa que não está de acordo com o seu processo, com a sua dinâmica e com todo o processo da empresa em crescer e mudar. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Como que então eu lido com essa geração? Aí você está falando de compromisso, pessoas compromissadas. Sim, no contexto, sim. A gente contrata pelo currículo, mas a gente não contrata pelo caráter, porque é uma coisa que a gente não consegue acessar. Se falar para o funcionário, ó, vamos ficar 10 minutos depois do horário, é a morte. Todo mundo gera mas é cultura. uma revolta. Mas presta atenção. Isso aí, é cultura. Eu vou ter que cortar você, porque esse tema aí vocês vão complicar no próximo bate-papo, que isso é de cultura, mas eu quero fechar com a fala
ser muito interessante essa provocação e muito pertinente, mas eu acho que aí vale agora uma reflexão para muitos colegas empreendedores que passam por isso que a Silvia está passando, que é o seguinte: você quer que o seu funcionário tenha senso de dono, mas você fala uma coisa e faz outra. Você é acessível? Está do lado do seu funcionário? Você escuta? Está aberto? Você apoia? Hoje mesmo eu tive um caso aqui de um cliente que chegou aqui destratando a minha funcionária. E lá de dentro da minha sala eu escutava o que estava acontecendo. Eu saí para entender e apoiá-la e entender o que estava acontecendo. E muitas pessoas são omissas. Isso é um exemplo. Não estou falando que eu sou perfeito, não, gente. Muito pelo contrário, sou cheio de defeitos e estou me moldando a cada dia que passa. Mas tem muita gente que usa a democracia cubana, eles têm o direito de concordar. É isso assim, assado. E você fala que ele tem o senso de dono, mas na verdade você nem para ouvir a ideia do seu funcionário. Você quer que ele dê ideia, mas você não está pronto e nem preparado para ouvir o que ele fala. Ou se você ouve, você é aquele meme, né? Vou pegar a sua opinião e jogar no Justamente, lixo. desculpa. Muito Justamente. obrigado pela sua opinião, mas vou pegar ela e jogar no lixo. Justamente. Estão aí, gente. Vamos agora para uma parte que eu vou adorar. Estava doido para fazer isso aqui. Que aqui tem perguntas aqui para provocar Que medo, o nosso. Sempre ficar conversando aqui, nós vamos a noite inteira, vamos falar de empreendedorismo, de negócio. E a Silvia entrou num tema aqui que vai ser tema de um próximo bate-papo, que é cultura organizacional. Que é isso que ela falou, que acontece muito, por isso que eu cortei, desculpa, para a gente poder ter... Já deu um pequeno spoiler. Spoiler que vai acontecer no próximo aí. Então vamos começar aqui essa pequena pote aqui de perguntas. Tem algumas perguntas que foram elaboradas sobre o nosso tema de vendas. E a dinâmica é a seguinte: cada um de vocês tira uma pergunta, lê e escolhe para quem que vocês querem fazer essa pergunta e a gente vai debatendo aqui. Vamos começar com o Davi? Pode. Então vai lá, Davi. Pô, Davi nem balançou, já foi pegando já. Fui pegando direto, sou bem direto aqui. E se for uma pergunta provocativa, vai ser pra Silvia. Ai, meu Deus, logo pra mim. Já fez duas perguntas provocativas. Não, ela. Como a tecnologia tem impactado as estratégias de vendas? Pode ser pra Silvia. Na sua opinião, Silvia, como a Como a tecnologia... tecnologia tem impactado as estratégias de vendas? Ela mudou o comportamento do consumidor. É simples. Ela mudou totalmente. Muitas das vezes o consumidor ele chega no seu estabelecimento sabendo mais que o seu vendedor. Isso é uma realidade. Porque ele tem acesso hoje A informações de uma a maneira muito... informações. Quando ele chega na sua loja, falando de loja física, né? Então vamos dizer aí que ele é um consumidor de fundo de funil. Que ele já está ali procurando o produto. Ele já quer, ele já tem a consciência do que ele precisa. Sabe o que ele quer. Ele já sabe o que ele Um quer. lead quente. E esse sabe o que ele quer, gente, vai muito além, porque ele já pesquisou em várias lojas, ele já sabe o preço da concorrência, ele já sabe todas as especificações técnicas. Entendeu? Então, a tecnologia, ela trouxe esse desafio para os empresários burlar isso aí, né? Burlar, né? É saber lidar com isso. Contornar essa objeção, porque ele tá muito cheio de informações sobre o Cheio de produto. informação. E ele vai te desafiar. E aí vai de encontro ao que eu falei há um tempo atrás sobre o vendedor, ele ter o feeling, porque muitas das vezes a venda está feita. E ele vai falar tanto do produto, porque tem hora que o cara vai dizer, eu quero essa televisão aqui, está feito o negócio. Aí você vai começar a falar que não sei o quê, ou o cara diz, não, eu gostei da casa, eu vou fechar o negócio. Me põe Pelo alimentação. motivo do cliente, não pelos seus motivos. As Esse razões é do o cliente, problema né? do vendedor às vezes. Ele quer vender o produto, fala assim, esse controle é muito bom. Mas bom para quem? Bom para mim e para você? Como é que eu vou usar isso aí? Então isso vai de encontro aí realmente do que a tecnologia mudou um pouco nesse mercado, né? Você respondeu assim, foi muito assertivo na resposta. Silvia? Ah, é. Vamos balançar aqui. É balanço. Vamos ver. Qual o maior erro do vendedor? Toninho. Qual o maior erro do vendedor? Na minha opinião, o maior erro de um vendedor é realmente não entender a necessidade do seu cliente. Ele querer fechar a venda a qualquer custo, em qualquer momento.
Eu falo que todo vendedor de sucesso, o dia que ele entender que ele tem que ser interessante e não interesseiro, ele vai ter sucesso nas vendas. Ah, eu já quero vender, Vai atrair o cliente. não conhece seu cliente, não vai entender. Eu falo isso muito no mercado imobiliário. As informações estão aí. Muitas vezes você agenda uma visita com o cliente e você não gera conexão com ele. Porque você não vai na rede social saber o que ele gosta, o que ele faz. Por exemplo, comigo, se uma pessoa chega para mim e fala, Toninho, pelo meu nome, que é a coisa mais sagrada que eu tenho, e pergunta dos meus filhos, pronto, ele já me ganhou 50%. Agora, que vendedor que às vezes vai te atender com agendamento, né, isso não é um caso, e ele não sabe nada sobre você, não pesquisa. Então, eu acho que o maior erro do vendedor é não entender e não conhecer o seu cliente, já querer vender e não mostrar o porquê. As pessoas, na minha opinião, eu não sei se vocês concordam com isso, mas é uma verdade para mim muito absoluta, elas adoram comprar, mas elas detestam que as pessoas vendam alguma coisa para elas. Exatamente. Então, eu acho que o maior erro do vendedor, quando ele entender esse algoritmo, vamos chamar assim, ele vai ter muito sucesso. Relacionamento antes da venda. Antes da Exatamente. venda. Na verdade, o relacionamento, a consequência é a venda. Isso. Simples. Justamente, você chega num balcão, por exemplo, trabalho com produto agropecuário, sei lá, alguma coisa desse tipo. O cara chega no balcão, muitas vezes, eu estou procurar uma roldana assim, assim, assado. Para que é? Ah, tá, só um minuto. O vendedor não chega. Seu nome é Silvia, tudo bem, Silvia? Bom dia, eu sou o Toninho, que vou te atender. Você veio de onde? Ah, eu vim lá de Ponte Nova, nossa, 200 quilômetros, longe, hein? Vem cá, vamos tomar um café comigo ali. E vai se relacionando com o cliente. Mas aí, as pessoas fazem Vende isso. muito mais, né? Aí o cara de uma roldana, ele vai comprar assim uma série de coisas que nem vai buscar. É, deu um Ele faz exemplo. cadastro, Porque né? o papel do vendedor é vender o que o cliente não foi buscar. Justamente. Né? Assim, é claro que é importante você focar primeiro naquilo que o cliente foi lá, Mas dá no pra seu agregar, negócio, você agrega pra buscar valor e ao seu tudo, mas assim, produto. mas a segunda venda é que faz a roda girar, Com certeza. né? É a segunda venda. É porque muitas vezes o cliente vai comprar uma coisa e nem vai comprar. Ele... Mas a roldana, eu tenho essa tal coisa aqui que também pode ser usada na sua roldana, né? Assim, Então, qual que você quer? Essa e essa. É, mas, É isso que acontece. Tchau. O cara- entendeu? E muitas vezes ele nem sabe. Complementando A pessoa vai também. comprar, ela nem sabe o que ele vai comprar. Que tem, assim, muitas das vezes quando você vai. Por isso que eu falo de conteúdo para os vendedores. Gerando conteúdo, porque você mostra ali pro seu cliente que ele precisa daquele produto para resolver um problema. Que ele tem uma dor. E que o seu produto, ele resolve aquele problema. E muitas vezes ele nem sabe que ele tem a dor. Ele não sabe. Às Mas vezes você tá rodando mostra. ali, o chuveiro tá pingando, vamos pôr um exemplo, o chuveiro tá pingando lá, e tá rodando. Aí aparece lá, seu chuveiro está pingando, nós Está temos bem. a solução. Ah, meu chuveiro tá pingando, é verdade. A consciência é de graça, né? É. A consciência ela é de graça. É. Você dá a consciência para o seu cliente de graça. Agora, a consequência, ela tem que ser paga. Aí que você entra fazendo todo o trabalho de vender. O vendedor, na hora que ele entender disso, entender sobre isso, ele vai... Mas aí a gente tem, aí eu volto nessa geração de que temos vendedores que acham que isso é perder tempo, porque ele quer o quê? Tirar pedido. Ele quer o volume de tirar pedido. Então, se Mas ele esse não- gasta tempo ali, Esse é o mercado tira ele. levando para tomar um café, criando um relacionamento, ele entende que ele está perdendo tempo, ele está Mas deixando esse de vender. vendedor é o cara que não vai fazer parte dos vendedores excepcionais. Ele tá naquela E nem do leva, mercado. na leva Vendedor, do vai ser maior um vendedor percentual ruim, de né? vendedores Vendedor que ruim. não vai passar daquele ponto ali. Mas ele se vai vo- passar, mas a gente se falamos vo- aqui, o cara não quer, ele não quer tirar um tempo para conhecer o cliente, ele não quer tirar um tempo para relacionar com o cliente. Não quer. Então assim, ele não quer tirar um tempo, porque isso acontece, quando ele se relaciona, o preço já não passa a ser um fator decisivo na hora de comprar. Claro, assim, se for uma coisa, né, assim, não é uma coisa com muita O diferença. valor percebido, Porque o cliente nem depois esse questiona cliente, isso. quando ele volta, ele pensa em comprar um outro produto uma segunda vez, e tem na loja desse vendedor, ele vai lembrar do vendedor. Sim. É por isso que nós falamos um tempo atrás aí, que você mesmo falou, primeiro o cliente compra o vendedor, Exatamente. para depois Exatamente. comprar o produto. Ah, Então assim, entra nessa questão de relacionamento. exato. Relaciona, vende. Relaciona, vende. Quanto maior o seu relacionamento, mais você vai vender. Perfeito. Né? Perfeito. Agora sou eu que tiro? É. Então, Senhor Danilo. então vai ficar para quem? Quem que não respondeu ainda? Juliano, né? Você não respondeu ainda, Juliano?
Então agora eu vou Respondi ver. várias coisas que já. Manda provocante, bem Ué, isso provocativo. aqui é top, tá? Essa pergunta é top. E ó, presta atenção que vai agregar valor para vocês aí. Juliano, na sua opinião, como elevar a consciência do cliente antes de vender? Eita. Como elevar a consciência? A mais difícil que para mim. Tem certeza que tinha Como elevar a consciência do cliente antes de vender? antes de vender, como levar a consciência antes de vender. Primeiramente, né, vou entrar num ponto que Davi tocou, que nós falamos anteriormente aqui. Eu tenho que mostrar para o cliente algo que ele não sabe que é bom para ele ainda. Né? Vai por aí. Então, Davi, ele vende consultoria de investimentos, né, Davi? Sim, consultoria financeira. Então, por exemplo, ele pode chegar para o cliente e falar para o cliente dele o percentual de pessoas que estão endividadas no Brasil, né? Aquelas pessoas, por não ter um controle financeiro do orçamento, do salário que ela ganha mensalmente, ela tem descontrole financeiro, não consegue sobrar nada para ela investir, e ela vai chegar na velhice dependendo do INSS. Mostrar o que aquilo vai causar para ele, né? Mostrar para A consequência. o cliente Efeito e causa. o que é aquele estilo de vida dela pode trazer de consequência no futuro para ela. Opa, então assim, já deu um baque na pessoa. Você mostrou para ela que se ela não tiver um controle financeiro, a longo prazo aqui traz consequências drásticas para a vida dela. E aí você já deixou aquela pessoa consciente do problema. Aí tá mais fácil vender esse produto. Com certeza. Show de bola. Não é não? Aí você vai falar, eu vendo, eu tenho a solução para isso. A solução, eu tenho um treinamento aqui, eu tenho uma consultoria que eu posso te ajudar a você sair desse percentual gigantesco de pessoas que estão endividadas, né, que vão chegar lá na frente, dependendo do INSS, dependendo de ajuda de outras pessoas para sobreviver. Complemento de renda, complemento né? de renda, né? Ao passo que se você comprar esse produto que eu tenho aqui agora, a sua vida pode transformar lá na frente, você vai ter uma vida completamente diferente. Se você colocar em prática isso que eu vou te ensinar aqui, que vai entrar, que vai estar entrando na questão da sua organização financeira, de como usar o seu dinheiro, para que lá na frente você consiga colher os frutos, né? Mostrar para a pessoa o que o seu produto resumindo, resolve da dor que ele não sabe que ele tem, exatamente, mas que ele tem. Exatamente. Você vai mostrar para a pessoa, o que a Silvia falou, né? O cara está mostrando uma resolução, como que eu posso dizer? Uma solução Uma solução pingando pro chuveiro pingando. Uai, o chuveiro lá no meu sítio pingando, você nem entendeu? Davi vai mostrar pro cliente dele um problema que ele nem sabe que ele tem. Exatamente. Mas aí, Juliana, aí vou te provocar de novo. Sim. Ó, tá vendo? Não é só a Esse é o dor, objetivo da Silvia aí. mas tem o desejo, que é a campanha que você falou comigo. Você está criando uma consciência de desejo. Uma consciência de desejo, exatamente. Entendeu? Então tem O cara a passa a consciência desejar, da dor porque e ele tem sabe a consciência que do desejo. você mostra a dor primeiro. Entendeu? Essa campanha é a campanha que você vai fazer, você vai lançar ela ainda, né? Aí você fala, A da da Violi. sua campanha. Sim, da campanha, sim. Aquela campanha sua é fantástica. Sim. Você está criando uma consciência de que toda mulher, independente de como ela seja, Exatamente. o acessório, como é que chama o acessório? A nossa marca é Violi. Via óleo. Breve teremos uma loja de Montenova também. Toninho já sabe Ai, que que eu tô à procura de um fantástico. ponto aqui para colocar a Violi Vamos em ser Montenova. intermediador, Nós já vamos temos resolver várias esse clientes problema aqui. A Silvia está falando de uma campanha que a gente vai lançar aqui, que é a Fantástica, Violi gente, para se preparem. todas. Violi para Olha aí. todas. Aí a gente vai falar da pluralidade das mulheres. Exatamente. Consciência. Spoiler. Consciência É de isso aí. desejo. Apenas entendeu? spoiler, não? Isso Então aí, a gente também exatamente. tem que pensar nessa questão, né? Eu como estrategista, né, às vezes não é focar também só na dor, tem o desejo também. Exatamente. Né? Por exemplo, um nicho que eu trabalho hoje que é material é nicho de necessidade. Então eu vou focar em necessidade, porque não é desejo, né? É necessidade. Né? Isso. Ninguém. Mas acaba que Às vezes Acaba que desejo, eu posso querer, É o sonho da pessoa, né, Silvia? É O meu sonho da- sonho
Nossa, trocar meu minha casa sonho. toda Meu porcelanato. sonho é daquele Meu banheiro sonho é ter um ali. banheiro renovado, É, uma isso aí, cozinha. ué. Não, você Cozinha. mexe com um sonho demais. Inclusive, nós vamos lançar a Você mexe com campanha sonhos agora demais. de feirão do porcelanato dos seus sonhos. Então, Fechou, é meu sonho. então a gente, né, também tem que focar não só na dor, mas no desejo também, né, do cliente. Muito bacana esse bate-papo, Bom demais. conteúdo Maravilha. que não acaba. E pra gente tá chegando aqui já, próximo aos processo final do nosso bate-papo, eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte, né? Vendas, repetindo, é o coração de toda e qualquer empresa. Então hoje você escutou sobre o processo de vendas, marketing, querendo ou não, envolveu, cultura, a Silvia começou, quer dar spoiler do nosso próximo episódio, ou de um dos nossos próximos episódios, mas que fica a intenção seguinte, né? Vender requer treinamento, vender requer um exemplo. E muitas das empresas hoje, a gente está falando para empreendedores ou pessoas que querem empreender, muitas vezes têm dificuldade de entender, eu vou abrir o meu negócio, como é que eu vou fazer, como é que eu vou treinar. Treinar as pessoas é importante, né, gente? A gente está perto dos nossos vendedores, está perto da nossa equipe, capacitá-las e aquilo que eu disse, o exemplo, ele arrasta. E no processo final aqui, que a gente está chegando no processo final e deixar aqui, eu queria que cada um de vocês fosse pensando aí já num recado, de uma sugestão para a pessoa que está nos assistindo, o empreendedor, a pessoa que está querendo empreender, o que ela pode aplicar amanhã no negócio dela, o que o Davi faz no Mago da Limpeza que pode ter sucesso, o que o Juliano faz a Via Ordem da Tiara, o que a Silvia está fazendo lá na empresa nas empresas que ela atua como analista e como são várias, o que pode colocar em prática para ser feito na manhã, que é isso que a gente quer aqui, disseminar informações, conteúdo, para que os empreendedores, empresários e até mesmo você que se acha que não é empresário, né? Só porque está em CLT, que não é empreendedor é atitude. Então você pode empreender no CNPJ do outro, que vai fortalecer ainda mais o seu processo para quando você tiver o seu negócio, você está anos-luz na frente e preparado. Vocês concordam com isso, gente? Sem dúvida. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Toninho. Fica à vontade. No assunto de consultoria, eu era professor em rede pública. Então, todo mundo quer um cargo, todo mundo sonha em ter um salário fixo e sonha com a vida estável. Que não existe essa habilidade, Que não né? existe estabilidade. E aí o meu nível de consciência, eu era um cliente, era muito baixo. E aí, como professor de matemática, eu só trabalhava em escolas, eu nunca tinha dado uma aula particular. Até o dia que eu tive o prazer de dar uma aula particular. E eu fui diminuindo as minhas aulas na rede pública e hoje eu trabalho só com aula particular, consultoria, né? A empresa do Mago da Limpeza, hoje eu fico mais na parte estratégica, eu tenho a equipe que trabalha comigo, e eu trabalho com consultoria, né? Dando aula, mas eu comecei como professor na rede pública, e muitos ficam inseguros em relação a empreender. E o que você acabou de falar, de empreender dentro de um próprio negócio, é o seguinte, eu trabalhar para a rede pública. O Estado não valoriza ninguém, isso é mentira, não valoriza ninguém. Nem por isso eu deixava de ser um excelente professor. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado. Estou falando como minha obrigação de ser professor. Então eu trazia algumas dinâmicas diferentes para a sala de aula. Por exemplo, tomar a tabuada dos alunos pulando corda. E o prêmio para os alunos era uma caixa de bombom. Só que não era só para quem acertava, é para a turma que tinha melhor resultado. Sim. Então eu envolvia toda a minha equipe. Isso tem muito a ver com negócio. Sim. E eu fiz um curso de processos gerenciais antes de sair da escola. E o curso de processos gerenciais ele me abriu a mente para negócio. Eu comecei a aplicar isso em sala. E comecei a fazer uma roda de conversa com os alunos. E tipo assim, não era comum quebrar esse protocolo. E isso é trazer ao nível de consciência do seu cliente, é fazer venda. E esses alunos se tornaram colaboradores da minha empresa hoje, pra você ter ideia. Show. É impressionante isso. Divulgam o meu trabalho de aula particular. Alguns se tornaram clientes em consultoria financeira e também do curso de inteligência emocional, da palestra que eu dou de inteligência emocional. Dou palestra em empresas, né, Toninho? Já tive a Tá se oportunidade. vendendo, tá vendo? Vendas, vendas. tudo é venda. Tá se vendendo aqui já. Sem Parabéns, dúvida, né? Mas aí é o fato. Fica à vontade. vendedor, né? Todo mundo é Não, vendedor. já falando da Solioli, falando do analista, eu vou falar Não, falou da Via Oli. Via Oli. Tiara, Via Oli, você corta isso aí depois. Via Oli, Ele falou o nome de outra empresa, parece com o nome da sua. A cabeça. E o que acontece nesse processo todo? Você, às vezes, com medo
Seja empreendedor onde você está, sendo com a sua carteira assinada. Qual que é a mensagem que eu quero deixar para você que talvez assim tem medo? Eu não sei, empreenda onde você está, seja excelente onde você está. Às vezes as pessoas menosprezam o trabalho delas ali. Eu sou só o porteiro, eu sou só a pessoa que limpa o chão, sou só... E eu gosto da sabedoria milenar, que é... O Tiago Brunet usa que é a Bíblia. Lá existia um Davi, que ele cuidava de ovelhas. E ele cuidava de ovelhas, e as pessoas que observavam ele era excelente no que ele fazia. Pra você ter ideia, Saul precisou de alguém que era um rei, o rei. Você imagina, o rei precisava de alguém que tocava harpa. O cara falou assim, olha, eu conheço alguém que toca harpa, ele fala bem, se porta bem, se veste bem. Esse cara ficava... E ainda falou assim que ele é valente. Ele cuidava de ovelha, gente. Às vezes você menospreza o local onde você está. Se você for excelente, você vai ser observado. E você vai conseguir crescer no mercado. Então, você vai aprender que o mercado aí, para vendas, está aberto para todo mundo. Seja, independente do local onde você esteja, o mercado está aberto para todos. E você vende o tempo todo. Você vende a sua imagem da sua empresa. Ele estava cuidando de ovelhas, ninguém estava vendo ele, achou que talvez ninguém estava vendo ele, mas ele era excelente no que ele fazia. Então um dia ele foi observado e foi lembrado. O problema é você deixar de ser excelente, de cuidar daquilo onde você está, de empreender mesmo estando debaixo do CNPJ. Então eu queria deixar essa reflexão do outro. Exatamente. Muitas pessoas esperam ter o seu CNPJ para se qualificar, para empreender. E aí acontece o seguinte, quando você entende isso antes de ter o seu CNPJ, a sua carga de aceleração é muito maior. Você acelera de uma forma muito rápida. Mas você falou muita coisa interessante aí, mas fica tranquilo que você não vai escapar, não, que a gente quer uma dica prática para você passar para amanhã, para a pessoa aplicar lá na empresa dela e, consequentemente, resolver algum tipo de problema que ela tem no processo de vendas dela, ou na gestão das pessoas, dos vendedores. Alguma consideração final, Juliano? Não, eu vou dar minha dica, né? Que eu acho que a pessoa então, pode dê uma dica, então, a amanhã. pessoa colocar em prática amanhã no negócio dela. Primeira coisa que eu faria, eu pararia tudo. Para tudo que você está fazendo. Chama seu time, para tudo e desenha um processo de vendas que você tem. O que você faz para vender hoje? Como que o vendedor vende? Põe isso no papel. Aí você vai ver se isso realmente está trazendo o resultado que você quer. Se não está, cria um novo processo com o seu time. Começa a criar ali mesmo. Põe no papel naquele momento. Como que seria um processo de vendas ideal para o seu negócio? Essa é a ideia. Show de bola. Excelente. Silvia, o que você deixaria aí de uma mensagem para nossa audiência? Para ela colocar em prática amanhã, para melhorar o processo de venda. Eu quero fazer... Antes de eu entrar, só vou finalizar assim. O que eu quero dizer com isso tudo que eu falei aqui? Para você parar, chamar o seu time, ver o que você está fazendo. Se o que você faz hoje, se o processo de venda que seu time segue, que seus vendedores seguem, está trazendo resultado. Se não está, você mudar isso aí. É você fazer com o que você tem hoje. Não esperar a condição perfeita. O feito. É você fazer... É isso aí, porque assim, o empreendedor, muitas vezes, né, eu falo isso por mim, tem minha esposa, que é minha sócia, a Gabriela, a gente errou algumas vezes no passado por nós estarmos sempre buscando a perfeição. Então a gente demorava para fazer algo porque a gente queria que ele tivesse estruturado de uma forma assim quase perfeita, e isso não existe, então a gente acabava errando por causa disso. Então hoje a gente tem um lema que a gente leva com a gente, é o seguinte, a gente começar a fazer o que nós temos hoje, ponto. E é isso que eu quero dizer para o empreendedor, ainda mais para os pequenos empreendedores. Comece com o que você tem. O que é? Chama seu time, analisa o processo de venda que você tem hoje. Se não está trazendo resultado, se tem falhas, seus próprios vendedores vão falar isso, readequa, põe no papel um novo processo e começa a executar, amanhã mesmo. Antes de passar a bola aqui para Silvia, eu queria fazer uma... Eu estava aqui para falar isso aqui, mas acabei esquecendo e agora anotei aqui para falar. O marketing, que é tão importante hoje e sempre foi para as empresas, sempre teve em guerrilha com o departamento de vendas. E eu acho que o marketing, quando anda alinhado com vendas, o sucesso ele é
fantástico. Porque marketing e vendas tem que andar alinhado, não pode ser assim. Eu vejo muito no mercado imobiliário, mas o lead está vindo frio, você está fazendo errado, não é assim, eu não gosto de pré-venda. Então, assim, não estou querendo induzir você na sua dica. Mas como você é especialista no marketing, dá uma dica pro pessoal, porque muitas das vezes eu fico vendo as pessoas fazendo marketing que não é marketing. Não é marketing. Não é marketing. Não é marketing. E não vou nem dar o nome do que eu penso para vocês não ficarem chateados comigo. Mas eu queria que você falasse, porque marketing é tudo para que uma venda aconteça se ele for bem feito e estiver alinhado com o departamento de vendas. E vocês podem acreditar ou não, mas de grandes empresas, o marketing sempre foi uma guerrilha com a vendas, porque nunca entraram em acordo. E desde quando entraram em acordo, o sucesso ele foi como se fosse uma explosão de sucesso. Mas sabe que agora eu vou te falar uma realidade que a gente tem aqui, que eu vivo. Por que o marketing entra em guerra com o comercial? Porque o marketing não é comercial. Eu sou marketing comercial. Quando eu entrei hoje na empresa que eu sou responsável, né, eu presto consultoria, a primeira coisa que eu falei com o dono, falei, se eu não puder acessar o seu time de vendas, o meu trabalho não acontece. Perfeito. Não tem como acontecer, ué. Não acontece. Os dois não andam separados. Eu vou fazer a melhor estratégia do mundo, mas se o time lá embaixo não tiver alinhado com o que eu fiz, com o que eu planejei, Nunca vai ter resultado. pode ser a campanha mais bombástica do mundo que ela não vai vender. Ela precisa não de vai ouvir também, performar. né? Não O que é o eles resultado acham? esperado. Então, Vai assim, atingir o resultado. o que eu apliquei lá que deu super certo? Quando eu vou fazer uma campanha, por exemplo, isso é uma das coisas, né? Mas para um exemplo prático que dá para vocês aplicarem aí. Marketing não é publicar post no Instagram, não é fazer vídeo de dancinha, não é fazer vídeo de trend, inclusive eu sou super contra esse tipo. Isso não é marketing. Desculpa gente. franquias, tá, gente? Isso é você ir na onda, mais você está indo na onda ali, né? Vamos aproveitar a trend do momento e tal. Isso a níveis de resultado não tem, é zero. Resultado significativo, que é de conversão, Sim, que é de fidelidade converte, do cliente, trazer o cliente certo para dentro do seu... Métricas de resultado, não métricas de vaidade, né? Visualizações você pode ter, mas Sim, resultado... não, Isso é métrica de vaidade. Visualizações Inclusive, métrica de vaidade. atrapalha Espanta o cliente. toda a sua meta de resultado. Então, eu sou super contra. Então, o marketing é aquele que é analítico. Ele analisa desde todo o processo da empresa como um todo. Então, por que dá choque? Porque o marketing hoje não é marketing. Eu sou marketing, mas eu estudo sobre vendas. Eu sou vendedora? Eu não sou. Mas eu preciso saber sobre vendas. Eu tenho que entender sobre vendas. Então, eu entendo sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, sobre relacionamento, sobre a experiência do cliente com a marca. Porque o que eu quero? Eu quero... Qual que é a lembrança que eu vou gerar no meu cliente? É isso. Porque se eu gero uma lembrança no meu cliente, eu fidelizo ele pro resto da vida. Pode aparecer outra marca que a primeira lembrança que ele vem, quando você pensa assim, qual que é o melhor refrigerante do mundo? Coca-Cola. Você não vai pensar Dolly, você não vai pensar Antártica. Primeira coisa, você pode até não gostar da Coca, mas você pensa na Coca. Mesmo, entendeu? Então é sobre isso, geração de lembrança de marca no cliente. Então, para você fazer isso, porque é muito simples. Você pode também colocar uma coisa que eu acho que você corrobora o meu pensamento que o meu. As pessoas ficam comprando posts no Instagram e no Facebook ou em rede social. Como compra? Eu vou te vender. Acho que isso é marketing. Eu vou te vender tantos posts, tantos... Exatamente. Isso para mim compra estratégia, não né? é marketing, é social media. Isso é social media. Tanto que eu precisei de contratar um assistente de marketing e eu não consegui achar no mercado, porque não tem. Pensa que loucura. Às vezes agora vai aparecer uma... quem sabe, né? Vamos aí, né, gente? Não tem no mercado, pelo menos na nossa região, analista de marketing e nem assistente de marketing e nem estagiário de marketing. Porque os estagiários que eu entrei em contato com as faculdades, eles estão fazendo o quê? Social media.
Então eles ganham muito mais sendo social media do que sendo estagiário. Então, olha a situação do mercado do marketing. Então, voltando lá à dica, o que eu fiz, uma das coisas que eu fiz. Para aplicar amanhã no marketing da venda e as vendas aumentar. Vou criar uma campanha, primeira coisa que eu faço, chamo o time de vendas. Vamos lá, gente, eu quero criar uma campanha. Eles são à frente, é eles que entendem do cliente. Eles conhecem o mercado. Eles que conhecem, é eles que sabem a dor, o desejo, tudo do cliente. Então, gente, eu quero fazer uma campanha para vender esse X de produto. O que vocês sugerem? Aí todo mundo começa, né? O brainstorm. E os vendedores, eles se sentem super importantes e vai ali, compilei ali todas as ideias. Aí agora eu vou colocar a minha estratégia, né? Eu como especialista vou fazer toda a análise ali, ver o que eu posso aproveitar de tudo ali. Normalmente, gente, a gente aproveita quase tudo, praticamente tudo. Formata, né? Dá aquela compilada. Aí dá aquela, dá um up, né, no negócio. Elaborei toda a campanha. E faz a mágica acontecer. O que eu faço? Um guia para todos os vendedores. De todo o propósito, o porquê da campanha. Qual que é o objetivo da campanha, faço um passo a passo para eles da trajetória do cliente, para ele ir toda a jornada do cliente ali. Eu faço dicas para eles, faço um guia mesmo. E uma semana antes da campanha ser lançada, eu chamo toda a equipe de novo, apresento o guia, explico o guia, e falo com eles. Vamos lá. Escuta eles? Sim. Aí. Exatamente. Diferença. Aí, e aí, o que vocês acharam? Vocês tiveram alguma dúvida e tal? O pessoal, não, gostei e tal, vamos lá e tal. Eles se sentem o quê? Inseridos e motivados para entrar numa campanha ali para dar o melhor. Entendeu? Então, é envolver, formata ali, antes de você criar qualquer coisa, igual eu falei, né? Traga os colaboradores, eles são a nossa linha de frente, eles são o nosso maior ativo. Né? Invista um colaborador engajado, um colaborador feliz. Nossa. Né? Ele, ele tem o poder de levar a sua empresa para altos patamares, né? Altos patamares, Bem, Davi. Não esqueceu não, né? Lógico que não. O professor, não ia deixar você escapar. O que você daria de dica para que a pessoa, a nossa audiência que está nos assistindo, ou até mesmo aquela pessoa que já tem a empresa rodando, ou que está pensando em botar para funcionar, mas está ali na dúvida, alguma estratégia que ele possa colocar em prática para aumentar as vendas e ter um pouco mais de sucesso? Olha, eu queria deixar para vocês o seguinte. Hoje, se você quiser, primeira coisa, responda essa frase. Quem é você? Você precisa definir quem é você para todo mundo entender onde você quer chegar. Muitos empreendedores não sabem quem são, não sabem o que eles querem realmente, de verdade. Então eles não conseguem passar para as pessoas o que realmente a empresa precisa. Eu quero montar um negócio para ganhar dinheiro, tá vendo que tá todo mundo ganhando dinheiro na internet, fazendo reels, fazendo TikTok. É isso mesmo que você quer para sua vida? Você precisa responder essa primeira pergunta, quem é você? A partir daí, você vai conseguir definir onde você quer chegar. Se você entrar num negócio que não é a sua cara, que não é aquilo que você realmente quer fazer, isso pode te trazer um transtorno muito grande. Eu sei que às vezes a gente começa por um lugar que às vezes a gente não quer. Eu não comecei dando aula, palestra, treinamento, consultoria, mas onde eu estava eu vi a possibilidade de crescer, porque eu percebi quem eu era. Treinando os meus colegas de trabalho, eu falei, eu sou bom para fazer isso. Então eu comecei a aperfeiçoar meu conhecimento ali e sair da loja para poder empreender, sair das escolas para poder empreender. Você hoje talvez não sabe o que você quer. Defina o que você quer. E se você já está empreendendo, eu acho que uma das dicas excelentes que o Juliano deixou aqui, que é para agora, começa a refletir o que a Silvia colocou sobre o marketing, sobre a equipe, para trazê-los para perto, é essencial. Saiba que responda essa pergunta hoje, se possível. A dica que você pode colocar em prática agora. Quem é você? Quem é você no mercado de trabalho? Quem é você na sua família? Quem é você na empresa? Entenda o seu posicionamento enquanto empreendedor e faça com que isso aconteça e seja transparente para que todo mundo ali seja contagiado com essa energia, com esse seu
movimento, e aí sim a empresa vai funcionar da maneira que você espera, que você tem expectativa. Fantástico. Enquanto com esse cara é aprendizado, sabe, né? Nossa senhora, sai daqui muito melhor que eu entrei. Eu vou deixar uma dica para você, uma dica muito prática. Chega um pouquinho aqui. Você que é empreendedor, que escolheu esse caminho, eu quero te contar uma coisa. 99% de chance de você estar sozinho nessa jornada. Então estabeleça contato e relacionamento com pessoas que podem te ajudar. Porque na maioria das vezes, os seus amigos, aquelas pessoas que estiveram com você, elas não mais estão, porque elas estão em outra jornada, em outro momento da vida, e você não vai poder conversar com eles sobre o seu processo, sobre a sua empresa, sobre negócios, sobre evolução. Isso vai ser um assunto praticamente estranho para eles. Então estabeleça contato com pessoas, com empreendedores que você possa conversar, dialogar, abrir, mostrar o que você está tendo, como você está fazendo, por que você está fazendo, que possa analisar e ali você trocar ideias, trocar informações, processos, e tenha certeza que uma pessoa que está na mesma jornada que você vai com certeza te ajudar e você vai alavancar o seu sucesso com muito mais celeridade e aceleração. Então fica aí a minha dica, estabeleça relacionamentos profissionais de pessoas que estão na mesma jornada, de empreendedores que estão, porque você escolheu esse caminho. E não quero falar você. Você vai se sentir sozinho, maioria das vezes, 99%. Agora, você escolheu o caminho, você vai desistir ou vai seguir em frente? A escolha é sua. Então, gente, chegamos ao final do primeiro episódio de Inovação e Lucro. Compartilhe esse vídeo no nosso canal no YouTube, compartilhe nas plataformas de podcast, nos ajudando a disseminar informações. Mas antes, nos siga, faça parte da nossa comunidade e vamos fazer o mercado de empreendedorismo chegar ao maior número de pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio de Inovação e Lucro.